Bem-vindo, pessoal, mais um Hoje à Noite. Hoje eu estou aqui com Mauro Brandão, escritor, Prazer. né? Nós aqui não bater um papo hoje sobre mais um livro dele, né? Mais dois livros. Voltei Formiga, o Mistérios do Amor e da Guerra. Beleza, Mauro? Prazer. Opa. Satisfação. Satisfação em brindar com você. Que isso, eu que agradeço aqui essa oportunidade de a gente gravar mais uma entrevista. Então, Mauro, fala pra gente um pouquinho do seu novo trabalho. Pois é, na verdade são dois trabalhos, né? Que veio primeiro Voltei Formiga, né, no final do ano passado. Foi publicado pela editora Letramento, né? O meu terceiro livro publicado pela editora Letramento. O primeiro é Clara a Luz, Poeta. O segundo, Na Solidão do Outro. E agora Voltei Formiga, né? Voltei Formiga. E eu acho que tá muito legal, sabe? Nós fizemos vários, assim, vamos colocar assim, pré-lançamentos, porque a gente tem agora, eu e a Ana Cláudia, né, minha esposa, né, nós montamos a Clara Luz Produções, né, a nossa empresa, que nós vamos, a gente está programando um lançamento multicultural, né, para apresentar os dois livros, né? Claro que vão estar todos os livros disponíveis e tal. Só para lembrar livros, que esse livro foi lançado em dezembro, correto? Meados de dezembro. Isso, né? Lá no Mafu, inclusive, do meu amigo Goethe, né? Da Vanessa e tal. Né? E depois nós fizemos um outro lançamento na Sem Censura. Nós pulamos para o lançamento, né? Já para praticamente divulgação. Mas vejamos agora lá atrás. Por que Voltei Formiga? Por que não voltei passarinho, voltei árvore, voltei, sei lá, ressuscitei? Voltei Formiga pelo seguinte, a gente precisa de considerar que nós somos uma espécie animal de vida, como outras espécies, né? A formiga é um inseto, né? Nós somos mamíferos, mas a gente todos somos fazendo parte de um vasto mundo de espécies, né, de vidas, né, nesse planeta que tem uma abundância enorme de vidas e tudo mais. E as formigas são os animais mais bem-sucedidos da Terra. 20% da biomassa animal, aproximadamente, é constituída de formigas. Você imagina só, 20%, se você pesar todos os animais, 1/5 da balança é formiga. As formigas, elas têm um senso de coletividade que é impressionante. E as formigas têm mais ou menos... Só para introduzir um pouquinho aqui, porque o título do livro ele vai um pouquinho além do simplesmente só do título, né? A palavra formiga no título tem muita influência no conteúdo, igual você está falando, né? Na dinâmica, né? Eu quero te explicar o que é. Como é que é a narrativa de Voltei Formiga? É um livro dividido em 4 partes, tá? Primeira parte, segunda parte, terceira parte, o epílogo, tá? E é contado todo por uma narradora só. Aliás, tem uma outra narradora lá no meio da história que é muito bacana, que é uma menina, né, que é sobrinha da narradora, mas elas chamam de irmãs, que é surda, é poeta e toca tambor. Sabe? Surda, poeta, toca tambor. Toca tambor. Essa surda aí tem uma coisa a ver com Beethoven, alguma coisa assim, não, né? Não. Nada a ver, né? É justamente... O fato de tocar, para mostrar surdo, nada a ver. que uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, né, que são surdos, né, eles não estão privados, né, de fazer as coisas, de sentir, né? Como muita gente tem, às vezes tem certo preconceito e tudo mais, né? Mas essa inspiração para essas características, você pegou de alguém que você conhece, de alguma observação cotidiana ou simplesmente surgiu na sua mente? Olha, surgiu na mente. Aliás, quase tudo surge na mente de uma forma que eu não sei explicar ainda, sabe? Então não é necessário um critério, você tá enxergando algo do seu dia a dia? Na escrita do livro aparece a ideia, sabe? Porque às vezes o que acontece? Você tem uma programação inicial do livro, você tem que ter uma organização para escrever um livro. Qualquer livro, né, romance, né,
Porque ele tem que ter princípio, meio e fim, tem que ter uma narrativa, tem que ter uma coerência e tudo mais. Mas você tem que organizar, porque são livros de quase 200 páginas, né? 198 páginas. Você comentou de cronograma, você está falando de... Quanto tempo você demorou para... Voltei Formiga, ele foi até um pouco rápido. Ele já estava na minha cabeça há muito tempo. Mas eu tinha escrito aí um capítulo, demorei assim, mais de 2 anos, 1 ano e tal. Aí quando eu peguei com bastante... foi muito rápido. Levei 28 dias para escrever. Que isso, rapidaço, hein? Depois, quando fui para a editora, eu fiz uma revisão, né? Acrescentei algumas coisas e tudo mais, mas a finalização dele na... início, meio e fim, por 28 dias. Que ele foi lançado primeiro em e-book pela Amazon. Eu retirei o livro da plataforma, porque... por exigência da própria editora, né? Mas ele foi escrito em 28 dias. Muito rápido, hein? Mas também você meio que se isolou para escrever ele? Aí sim, né? Aí é uma coisa... Você precisa de ter a tranquilidade. O escritor, ele é uma pessoa solitária no momento que ele está escrevendo. Ele tem que estar ali... É um pouco, vamos colocar, autista e narcísico, né? Nesse momento, porque você não tem... E durante o seu processo de escrever, né? Você respeita o início, meio e fim? Ou você pula lá pro final? Ou, peraí, vou escrever isso aqui é o final. Vou voltar isso aqui no meio, porque eu faço muito isso. Eu faço muito isso. Às vezes eu escrevo o final do livro para depois o início do livro. Não, o que acontece? A minha organização... ela é baseada, eu uso em todos os livros. Nós estamos falando do Voltei Formiga. Voltei Formiga, porque o Poema Estésia é poesia, né? Mas o Voltei Formiga, como os outros, Na Solidão do Outro, Clara Luz do Poeta, eu usei o mesmo tipo de administração. Eu criei o arquivo onde você faz a sequência e criei um outro arquivo que chama Cacos. Todos eles chamam cacos. Que é? Uma palavra interessante. Cacos. Para cada pasta tem um cacos de um livro, né? E aí você vai, por exemplo, você tem uma ideia lá para frente, mas você não pode colocar na sequência. Então você coloca nos cacos, os estudos... Porque o caco no meio, é interessante essa definição. Por exemplo, eu Voltei Formiga, eu tive que estudar muito, né? Então foi uma época que tanto o Voltei Formiga quanto o Soldado Errante, que é o livro que eu quero lançar esse ano impresso, né? Eu tive que fazer muitas pesquisas, né? Então, pesquisa sobre o quê? Sobre formiga. Sobre formiga. Principalmente sobre formiga, né? Então, eu quero te contar mais ou menos a narrativa. O que é Voltei Formiga? Que é o seguinte, a narradora, né? Ela vai contar a história. Ela viveu 2 vidas passadas, tá? Não tem nada a ver com reencarnação, com terra espiritualista, nada disso. É só mesmo... até eu coloco isso aqui na contracapa, né? É mesmo só a imaginação do escritor que é ilimitada, né? Mas é certamente uma ficção social. Então o que acontece? Ela começa a narrar, ela vivia a vida de um homem, né? Era o Carlos Darwin, né? O nome dele era Carlos Darwin. E aí, o Carlos Darwin morre. Não vou contar detalhes, não, pra gente não fazer spoiler. Não fazer spoiler. Né? É isso que eu falei. Mas essas coisas você pode contar, porque até a sinopse tem, né, e tal, né? Faz parte faz parte do jeito que você amarra o livro e tal. Aí, ele morre e nasce formiga. Por isso que chama Voltei Formiga. É uma formiga saúva operária, né? Então aí, nessa narrativa, aí depois a formiga morre também. Né? Sem contar detalhes sobre a morte. Você está contando o livro pro pessoal, não, né? Não estou contando não, porque eu não estou contando detalhes, né? De não, porque você acaba de explicar para mim o nome, você detalhou para mim o Voltei Formiga, que é o cara que morre e volta como formiga. Interessante. Existe a terceira parte, aonde ela volta e conta que ela tem as lembranças, né, da vida. Num país que está vivendo grandes tensões sociais. Mano. Você se coloca no ano? Não, eu não. Década não? Não, eu tá não. livre, né? Não, é livre, mas é muito fácil do leitor perceber provavelmente o período. Você coloca alguma citação histórica lá, né?
Ele é contemporâneo. Ele é contemporâneo. Mas o ano exato você deixa pro leitor... Não, assim... é porque, na verdade, você não estabelece um marco rígido, sabe? De data, justamente porque você tem os momentos históricos, né? Então, assim, aquele país... Então, e uma das coisas mais importantes em Volta e Formiga, porque isso eu já coloquei no Facebook várias vezes e tudo mais, então eu vou contar, é que acontece, ainda na primeira parte do livro, onde tinha um prefeito, o prefeito era o político mais carismático do país, tá? Eu não falo que é o Brasil, né? Mas ali dá tudo a entender que é o Brasil e tal. Até tem a citação do Brasil. Cidade, tem nome de cidade? Não, cidade não. Cidade é fictícia mesmo. É um país que não tem estado. Só tem cidade e país. Né? Interessante. E aí, nessa cidade onde é o prefeito, esse prefeito era o político, que ele era tido até como o provável presidente né, do país e tal. Nessa cidade acontece uma tragédia que é o rompimento de uma barragem, como foi em Mariana. Aí foi realmente a inspiração de Mariana. Inclusive, tem um vídeo de 5 minutos que tem na internet, vou colocar o link para vocês verem, onde você coloca alguns flashes. Exatamente, né? Por coincidência, estourou uma barragem um mês depois. Não, é impressionante. Um mês e pouquinho, né? Interessante, então, um mês assim, e pouco. O assunto fica muito evidente porque existe uma discussão de quem seria gente, esse país. Porque aí a minha crítica, né? A crítica ao que a gente faz, a gente sai toneladas e toneladas de minério que vai para o porto, que vai para a China, que vai para outros países, vai principalmente para a China, né? A China é a nossa compradora, né? Da commodity, que é o minério, né? E aquele produto que vale não sei quantos dólares a tonelada, ele vai voltar 1000 vezes mais caro em forma de produto final. E a gente teve um exemplo em Caeté, que a Companhia Ferro Brasileiro, que explorava o minério, que tinha um carvão e que fazia até o produto final e ainda transportava. Então, assim, o valor agregado gerava muito mais renda. Então, as pessoas têm uma ilusão, né, de que mineradora gera emprego. Não, mineradora sem indústria no país, ela subtrai emprego. Ela não gera emprego. Porque você vende um produto barato, matéria-prima, e compra o produto final, então você emite, né, divisas, né, riqueza do país para fora, para comprar um celular que vale mais, às vezes, do que uma tonelada de minério. Por exemplo, o que explica também um país, por exemplo, Alemanha, Japão, ele tem um PIB maior que um país que é 10 vezes maior que ele, território. Mas por isso, porque eles detêm o conhecimento, a tecnologia, né? Aí os países, nós temos escravidão, nós viramos escravos deles por causa disso. E a gente tem um know-how tecnológico, para poder criar, inclusive a questão de pesquisa. Nós temos muitos profissionais aqui muito bons no país, né? Na área de metalurgia mesmo, né? Que transforma o ferro em produto. Você tinha lá a fundição aqui na Ferro Brasileiro. Eu não tô colocando pro Mauro, porque o Mauro senão vai esquentar dele lá, ó. Aí vai enchendo. Mas, eu não ia contar não, mas já está escrito ali de que é. Mas interessante, eu achei interessante. Então, Volta e Formiga ele trabalha com essas questões sociais. Qual público você pretende, assim, lógico que eu estou falando só aquele público, mas qual público você, quando você estava escrevendo, peraí, vou atingir esse tipo de público, qual que é? Ó, o Volta e Formiga, ele tem uma gama muito ampla, é diferente na Solidão do Outro, que eu não recomendo para menores de 15 anos, vamos colocar assim. Porque hoje o pessoal hoje ainda está assim, não recomendo. Mas Volta e Formiga é livre? Porque Volta e Formiga é livre. Livre porque o que acontece? Mas ele é entendível para um garoto de 12 anos? Eu acho que Volta e Formiga é para ser adotado em escola. Porque sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você chega na segunda parte, porque ele discute sociedade, ele discute economia, ele discute tudo, existe uma trama, existe poesia, muita poesia, né? Claro que existem momentos de tensão, tragédia e tudo mais, mas, por exemplo, a segunda parte conta a história da formiga, né, que eu pesquisei até tese de mestrado sobre formiga. Interessante, hein? Sabe? Existe uma história muito interessante sobre a formiga. Então a formiga, a organização da... Mas você meio que cria uma personalidade, tipo,
para esse personagem que voltou como formiga é baseado nas ações da formiga? Exatamente. Ela, por ser uma formiga operária, e ela era cortadeira, né, e tal, ela cortava a folha, porque a formiga saúva corta, né? A saúva é considerada por muitos, né, para a agricultura, uma praga, né? Para os homens, né, cara? Porque as formigas não estão nem aí para isso, né? Elas estão lá transportando as folhas, elas não comem as folhas. A formiga, a folha é para alimentar os fungos, que é a agricultura. A formiga também é um animal agricultor, como os homens. Eu já não sabia, eu pensei que a formiga pegava a folha, carregava para casa dele, fazia um ensopado, sei lá, alguma coisa. Não, os fungos. Então, por exemplo, tem formiga, quando tem a missão das formigas, porque o que acontece? Existe alguns preconceitos que devem ser derrubados. A formiga rainha, não existe comando e nem orientação. Todo mundo toda formiga já sabe o que fazer, sem chefia, sem planejamento. Se uma começa a cortar uma folha de um lado, a outra já ajuda cortando a outra folha do outro lado. E aí... Até chegar no caule lá, juntas. Não, e faz um arco perfeito, né? E aí quando a folha cai, já tem as formigas que vão carregar a folha. A formiga tem um senso matemático e físico perfeito. Ela sabe exatamente o centro de gravidade. Você viu uma folha assim meio caída, não é porque ela acha o centro de gravidade para ela carregar aquela folha com mais... leveza, né? Exatamente. É igual quando você carrega por exemplo, uma madeira muito longa, se você pegar o centro der certinho, não fica tão pesado. Você vê que existe uma comunidade. Então, o que acontece? A outra metáfora, é importante falar das metáforas de Voltaire e Formiga. Uma metáfora é a metáfora da linguagem. Né? Então, a comunicação entre os homens e a comunicação entre as formigas. Né? A comunicação entre as formigas é muito mais perfeita que a dos homens. Muito mais. Apesar da gente ter criado um sistema complexo de linguagem, a formiga, você tem uma fila daqui até lá na frente. Se fizer assim, bater o pé naquela fila ali, a última já está sabendo. A comunicação é instantânea. Os soldados já ficam a postos e tal, porque existe as castas das formigas em função das funções de uma colônia de formigas, né? Então tem a enfermeira, tem a jardineira, tem a operária, tem o soldado e tem a rainha, que ela qual que é a função da rainha? Gerar filhotes. Uma formiga, um questionamento. A rainha saúva, né, da formiga saúva, que é a tanajura, ela costuma viver de 25 a 30 anos. Então Peraí, você tá falando a verdade? É verdade. Uma tanajura pode viver de 25 a 30 anos? A não ser que ninguém algum coma a tanajura, né? Índio gosta de comer tanajura, né? Ensopado, o pessoal faz. E é um alimento altamente nutritivo. Né? Aqui, mas um questionamento. Você comentou a respeito da personalidade das formigas. Dá pra perceber, pelo que você fala, que elas são voltadas a coisa mecânica, operária. Né? Elas sabem as funções. Mas trazendo isso para o ser humano ele não consegue viver em linha de produção. É porque o ser humano tem você fala pegar mais a questão da disciplina, né? A psique o ser humano é composto por uma psique mais complexa, né? Porque vamos relembrar Freud, né? Id, ego e superego. O id é aquele que é instinto, certo? O ego é o resultado do id e do superego. O superego é o externo. Então, por exemplo, você... por que você não anda pelado na rua? Porque o seu superego já sabe, pelas regras sociais, que se você andar pelado, você está quebrando a regra social. Então, nós temos essa condição psíquica, né? A formiga não tem. Mas a formiga tem sentimento. A formiga... Quem lê Voltaire e Formiga vai entender, seja a questão do sentimento de uma formiga. Mas isso eu não posso contar porque vou estar contando... Então espera só um pouquinho, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal.